Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual o papel da igreja com a sociedade? Você acha que a igreja tem que estar dentro dos templos ou que a igreja tem que estar no meio do povo lá fora, no meio da sociedade, salgando, trazendo a luz, como diz a Bíblia? Porque os dias são maus e é necessário que a igreja enviada por Cristo, esteja aqui fora. Louvado seja Deus, trabalhando para o reino de Deus. Nós vemos na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 17, verso 18, Jesus dizendo, na sua oração ao Pai, que Deus tinha enviado a ele, mas que ele ia enviar a vós. Então, Deus enviou o seu filho e ele fez a obra que ele tinha que fazer, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, discipulou, ensinou os discípulos que o maior tem que ser servo, colocou a criancinha no meio deles, acabando com a hierarquia, como eu disse em outro vídeo. Então vocês começam a observar que o reino de Deus, ele não é essa disputa. Eu fico até com vergonha quando eu vejo esses pastores famosos, que não são servos, coisíssima nenhuma, atacando um outro pastor que estava pregando, trazendo escândalo para os ouvintes. Um pastor falando do outro. Não existe nenhum segmento aí de outra religião, um atacando o outro. Você não vê os espíritas fazer isso, você não vê os católicos fazendo isso, mas a gente vê essa pouca vergonha no evangelho, pastor criticando o outro, para ganhar visualização na internet. Isso é uma vergonha para o evangelho. Depois tem coragem de anunciar teologia, faculdade teológica, ensino de bacharelado, para aprender isso, para trazer escândalo aos ouvintes. Louvado, eu prefiro ficar com Jesus. Mas vamos lá, Isaías, nós temos aqui as consequências de não sermos o sal e nem a luz para a humanidade. O mundo jaz no maligno, como diz lá em João, primeira carta de João 5,19. O mundo já no maligno. Quando o Filho de Deus vier, achará fé na terra. Está escrito, não está, irmão? Isso quer dizer que o mundo vai de mal a pior. Ele não vai encontrar fé na terra, ele vai encontrar tudo isso que eu falei aqui anteriormente. Vai encontrar o povo brigando, olha aí, um falando mal do outro, para querer ser maior. E Jesus falou que tem que ser servo, o maior tem que ser servo, tem que servir. Muito bem, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso.
Muito bem. A igreja, ela tem que estar envolvida, né, no meio da sociedade, porque a sociedade, ela está destruída. O mundo já no maligno. Basta ver o noticiário, você liga a televisão, misericórdia, estamos mergulhados em uma profunda crise moral, de ética e espiritual. Para essa sociedade voltar a ser sarada, precisa, o sal não está insípido, não está, louvado seja Deus, estragado. A luz precisa brilhar. Tem que entrar em ação. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Jesus enviou a nós, a igreja. Ele é o pastor. Deus enviou o Filho e o Filho enviou a igreja. Muito bem. Não é o sal, a luz, não tem que trabalhar com a tecnologia, com a cultura depravada ou os bens materiais. Essa cura está fundamentada na Sagrada Escritura. É o livro da fé. E se você não acredita que esse livro é o livro da fé, você está perdido como os demais. Mas vamos lá, vamos continuar aqui que o assunto está muito gostoso. Vale a pena a gente meditar nessas palavras. A consequência da falta de valores no meio da sociedade, falta de valores, acabou isso aí. Poucos que tem. Falta de valores sociais. As pessoas passam perto das outras assim, caída na sarjeta, e vai embora. É mais fácil ele socorrer um cachorro do que um ser humano. São muitas e todas maléficas. Essas consequências, né? Não, a falta de valores sociais, são muitas e todas maléficas. Vejamos 3 exemplos. A falta de santidade. Quer dizer, aonde que a igreja ela falha, a liderança, o chamado ao clero religioso, aonde eles falham? No ensino. Estão querendo honra para si mesmo, para as suas pregação, para as suas eloquências, e esquecem da missão, aonde o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 16, disse: sede santo, porque ele é santo. E como a gente vai enviar pessoas para a missão, sendo que essas pessoas não foram ensinadas a serem santos, a terem amor, a ter misericórdia, a fazer como Jesus Cristo fez, serem discípulos, aprenderem com o mestre,
com o Senhor Jesus. Então tá lá, falta de santidade, exemplos das mazelas que tem acontecido no meio da sociedade, a corrupção, assassinatos, roubos, estupros, abortos e etc. A origem de todas essas aflições está no fato de que essas pessoas não conhecem a verdade. Não conhecem a verdade de Cristo. Está escrito na carta aos Hebreus. Aos Hebreus, no capítulo de número 12, que diz assim, verso 14: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, siga a paz com todos. Para que essa divisão? Com essa divisão, não tem missão. Eu não gosto de macumbeiro, eu não gosto de feiticeiro. Então você não pode ser um evangélico. Porque o evangélico tem que estar no meio onde está o pecador, aonde está o ladrão, aonde está o traficante, aonde está o maconheiro, aonde está os homens homossexual. É lá que você tem que estar. Você não pode ignorar essas pessoas, senão você não pode ser sal e nem a luz do mundo. É lá que você tem que estar e não dentro da igreja de paredes, a catedral e o templo, inchando e sendo cada dia que passa mais egoísta. Não ama o seu próximo e sim a si mesmo. Não faz nada para ganhar almas. Não faz nada para tentar, de alguma forma, ajudar a sociedade. Muito bem. Eu não sei se eu contei para vocês, mas eu, no meu início, no meu começo da minha vida social, da minha vida de família, a família, irmão, tem sido destruída. E a família foi constituída por Deus. Veja essa sociedade corrompida. Os valores da família, da vontade que Deus instituiu, está crescendo uma rompetura sobre a família criada por Deus, entre homens e mulheres. Porque somente entre homens e mulheres é que os seres humanos continuarão, louvado seja Deus, a prosseguir a humanidade. Sem este relacionamento de homem e mulher, casamento de homem e mulher, aquilo que Deus criou, cessa o nascimento de criança, cessa, louvado seja Deus, o ide e multiplicai, a humanidade vai acabar. Por quê? Porque nós precisamos, louvado seja Deus, de obedecer à vontade de Deus. Muito bem. Então tá aí. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então tem que ter paz, irmão. Você que é evangélico, é cristão, tenha paz com o seu irmão, tenha paz com o seu inimigo, o seu próximo indesejado. É ele que você tem que amar.
é mandamento do Senhor Jesus. Então, está aí o ensinamento que ninguém ensina na teologia sistemática, não ensina isso. Eles ensinam outras coisas que deixam o homem soberbo, o homem grande. Não, agora eu sou teólogo, agora eu sou bacharelado, sou mestrado. Né? Então, aí esses homens, eles não fazem nada para o reino de Deus e começam a cobrar para poder pregar, para poder trazer, fazer show. E os crentes atuais, eles estão igual o povo do Império Romano, querendo pão e circo. Era assim que os imperadores tratavam a sua comunidade, os seus subordinados, trazendo teatro, trazendo ali no Coliseu, louvado circo, matança, gladiadores lutando. Dessa forma, e a igreja atual convida esses pregadores, em aspa, que são lobos devoradores, que estão escravizando a igreja, que paga caro para ouvir mensagens que traz no momento alegria, mas não traz mudança de caráter. Muito bem. Quando a Bíblia diz sede santo e não caia, sede santo significa para nós não cairmos no relativismo ético e moral. Se todos os pregadores estão fazendo isso, ganhando dinheiro, por que eu vou fazer diferente? Então, não caia nesse relativismo ético e moral. E daqui a pouco nós vamos ver o que Deus quer de ti, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de nós. Muitas das vezes as nossas orações não são ouvidas, porque nós, louvado seja Deus, não obedecemos a palavra do Senhor. Vou ler aqui a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no verso 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicados. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Louvado seja Deus. Olha aí, versículo 14 agora. Como filhos é diferente de escravos. Escravos são escravizados, sempre foram. Mas filhos é diferente. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas nas vossas ignorâncias. Tá vendo aí? Quanta ignorância, né, irmão? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa em todo o vosso procedimento. Aquele versículo que eu citei, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então tá aí, irmão, santificados em Cristo.
Agora, nós falamos sobre o primeiro ato, primeiro mal que está sendo cometida pela essa população, essa comunidade, depois da queda. Essas mazelas, corrupção, assassinatos, roubos, estupros, abortos, etc. E a Bíblia manda a gente ser santo. Louvado seja Deus. Agora nós vamos falar sobre a destrutura da família. Continuação do núcleo familiar. Vem fugindo muito dos padrões divinos e bíblico. A família foi criada por Deus e é a célula mais importante da sociedade. Se ela vai mal, a sociedade também vai mal. Ou cai, né, irmãos? Porque nós já trazemos em nós uma decadência da queda, E precisamos, como a Bíblia ensina, ser santo porque Ele é santo. Não ser santo no sentido como muitos fazem. Muitos querem ser santo no extremo para poder julgar as outras pessoas, mas essa santidade, ela vem do Senhor. É ser honesto, é viver uma vida reta, é se desviar do mal, louvado seja Deus, é se desviar do adultério, da mulher, louvado seja Deus, adúltera, enfim, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Muito bem. Tá aí. O crescimento do divórcio, do adultério, da mentira, do engano, vem destruindo muitos lares. Precisamos salgar essa terra. Mateus capítulo 5, verso 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal foi insípido, perdeu o sabor, o que ele pode salgar? Então, se nós somos sal da humanidade. Somos luz. A glória de Deus tem que brilhar em nós. Somos luz para a humanidade. Nós temos que sair, louvado seja Deus, a igreja que sai para fora, como está lá em João 10, o porteiro abre a porta, ele entra no curral ou no aprisco, as ovelhas conhecem a sua voz e ele leva para fora. Nós observamos aí também dentro desse capítulo 10 de João, louvado seja Deus, o ladrão e também o pastor e o mercenário. Eles estão todos dentro do aprisco. Só o pastor que entra pela porta. Agora o ladrão, ele vem por fora e entra no aprisco. O salteador, ele vem por fora e fica no aprisco. O mercenário é aquele que, louvado seja Deus, também está dentro do aprisco. Então, todos eles estão dentro aí da igreja. Mas a igreja deve ouvir somente a voz do pastor. Não desse pastor que traz o coach para nos ensinar a fazer palhaçada na igreja, não. É aquele que traz a palavra de Deus e que as pessoas mudam o caráter
esse caráter pecaminoso, essa ação da queda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós temos aí uma sociedade caída, né, com divórcio, adultério, mentira, engano, destruindo muitos lares. Precisamos salgar essa terra. Está faltando o ID. A igreja não quer ir, mas é a igreja que tem que ir. A igreja quer ficar dentro dos templos, batendo pandeiro e cantando sambinha. Sambinha gospel. Mas, olha aí, não é isso que Deus requer de nós, essa reunião solene que não agrada a Deus. Já vamos falar qual é o louvor que agrada a Deus. Muito bem. Então, nós precisamos curar, trazer caráter de cura para essa sociedade através da Bíblia. Olha lá o Salmo 128. Por que não se prega isso dentro da igreja? No culto de família, culto de domingo, que a mulher é a árvore como plantada, louvado seja Deus, ao redor da mesa. Salmo 127, Salmo 128 fala da família. Vai instruir. Por que a Bíblia ela fala que a mulher sábia edifica o lar? Por que a Bíblia não fala o homem sábio edifica o lar? Não, a Bíblia fala que é a mulher que edifica o lar. Mas a tola destrói com as próprias mãos. Então, esta mensagem é o sal que vai entrar nos ouvidos e a pessoa vai acordar. Eu não posso andar seguindo o meu eu. Eu tenho já, louvado seja Deus, a palavra da fé, que vai me conduzir em vitória. Muito bem. Uma sociedade concentrada ou centrada no homem é o terceiro item. Uma sociedade moderna. Essa sociedade é a sociedade do Apocalipse. É a sociedade que não ouve. Lembra que Jesus disse lá, capítulo 2 de Apocalipse, verso 7, quem tem ouvido, ouça. Se naquele tempo eles já não estavam ouvindo a voz do Espírito, imagina hoje, com essa tecnologia avançada. Muito bem, mas nós vamos continuar aqui. Observe, hoje o homem é a medida de tudo, ele é o centro. Por essa e outras razões, Deus fala lá em Isaías, capítulo de número, vamos ler aqui, Isaías capítulo de número 1, verso de número 10 ao 13, olha aí. Autoridades de Jerusalém, escutem o que o Senhor está dizendo, moradores da cidade, deem atenção ao ensino do nosso Deus. Ensinamento, irmão. O Senhor diz, eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Eu estou com a Bíblia da linguagem de hoje. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enojado de sangue de touro novo, não quero mais carneiro nem cabrito. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todos este corre-corre no pátio do meu templo? Não adianta nada
me trazerem ofertas, eu odeio incenso que vocês queimam. Não suporto as festas de lua nova, os sábados e as festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas de lua nova e outros dias santos me enche de nojo. Estou cansado de suportá-los. Então, muitas campanhas, imagina aí, muitas coisas criadas dentro da igreja, Deus ele está enojado. Agora, qual que é o verdadeiro louvor? O verdadeiro louvor é isso aqui, irmão, a verdadeira adoração. Presta um pouco o seu cérebro e medite comigo aqui. Versículo 17. Aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. Socorram os que estão explorados. Defendam o direito dos órfãos e protejam as viúvas. Olha aí a palavra de Deus. Então, irmão, vale a pena a gente obedecer esta palavra, palavra de fé. Louvado seja Deus. Eu fui ajudado por uma igreja católica na minha juventude. Me deram broco, me deram areia, me deram pedra, me deram telhado para me construir a minha primeira casa no terreno da prefeitura. E essa igreja que está aí, ela não ajuda ninguém, não faz uma razão social, não levanta os caídos, as pessoas que estão na sarjeta. Os pastores são como o sacerdote e como o levita. Eles passam de longe e estão com travas nos olhos. Esse é o evangelho que Jesus ensinou. Temos que ser como o samaritano. Louvado seja Deus, se condoer, ter misericórdia dos necessitados e ensinar para eles a palavra da fé. Deus abençoa. Eu sou seu irmão em Cristo, Eduardo Almeida. Fique na paz. Amém.